Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Família. Eu tô aqui com meu maridão. Estamos juntos, mais uma. Meu companheiro de todas as horas. Estamos com um casal aqui milagroso. O casal que vocês vão entender conforme vocês forem assistindo. Na verdade, nós já tínhamos gravado com ela, mas como estamos de estúdio novo, a gente decidiu gravar novamente e trazer o marido. Por quê? O milagre que essa linda vai contar é, na verdade, quem precisa contar é quem viu esse milagre que estava acordado. Então, nós vamos receber aqui hoje Cinecil e Vânia. Obrigada. Vânia Valtriani. Bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar aqui, né, amor? Cinecil, sempre. cara, um nome, cara. Tô falando. Vamos falar sobre esse nome daqui a pouco? De onde veio? Qual a origem? Ixi, não vai ter a resposta. Mas a minha mãe dizia assim pra mim, você não consegue achar um Carlos, filha? Eu namorei o Lomanto e o Kilderley, depois eu trouxe o Cinecil. Ah, então Você tu namorou? escolhia pelo nome, é Não, isso? é coincidência, eu juro. Tá bom. Como é que é Lomanto? Lomanto e Kilderley. Aí, Gente, aí aí ficou minha com mãe, Cinecil. aí minha mãe falava, você não consegue achar um Carlos Um por aí, João, não? Um João. um Tiago, um Pedro, não. Tem que ser esse assim. Olha aí. Arrasou. Caramba! Então tá, né? Essas duas figuraças são de Campinas, São Paulo, aquela terra linda, quente pra caramba. Selados há 31 anos, casados e selados há 31 anos, 3 filhos, 3 netos, vivem aqui do ladinho, aqui em Provo. O Cinecil, ele é formado em comunicação visual há 30 anos, né, nessa área. A Vânia se formou em administração e trabalhou em algumas companhias aéreas no Brasil. O objetivo era vir para cá por um Master Degree e retornar com melhores condições profissionais. Mas há um ano, a Vânia sofreu um acidente. Um ano depois que chegamos, que ok. aconteceu o Sim, derrame cerebral. sim, chegamos em 2013 16, e aconteceu em 2014. Um ano, tá certo. Fazia Um um ano ano que após que estávamos aqui. chegaram, Exatamente. Caramba. Aí A Vânia- isso mudou toda a nossa vida. Sim. a Vânia sofreu um derrame cerebral que quase a matou e levou todo o dinheiro e mudou completamente os planos da vida de vocês. Vamos deixar esse pedaço da história para daqui a pouco, porque esse eu acho que é o maior pedaço que a gente gostaria de conversar, obviamente com vocês, porque raramente a gente encontra pessoalmente alguém que teve a experiência que vocês tiveram. E pra gente é um privilégio poder falar com vocês. Tá aqui, ó, Vivinha da Silva, né? Vivinha da Silva, como diz no Brasil, né? É. Mas como que vocês se conheceram? Vamos começar do começo. Rapidamente, Fala você, rapidamente. meu amor. Já Vai. começa pelo nome, assim, porque pelo o histórico ali já tinha uma seleção de nomes, né? Aí encontrou o Cinecil e disse, é esse que eu quero, que eu vou. O primo dela, lá em Campinas, na mesma rua, morava na mesma rua que eu, e fez aniversário e eu era um grande amigo dele. E ela não queria ir no aniversário. A Falei pra mãe minha mãe, você dela... acha que eu vou numa festinha de aniversário de 16 anos, mamãe? Eu tinha 16 anos, mas eu queria estar andando com os mais velhos, né? Eu era assim. Claro. A minha mãe, você vai sim, você não vai ficar em casa. Me arrastou pra festa e ele tava lá. Aí era aquele bailinho típico de bairro. Família, casa. E ela, quando chegou, viu o meu irmão tinha o cabelo comprido também, o meu cabelo era comprido também. O cabelo dele era maior que o seu. O que aconteceu? O tempo, aconteceu? Quando ele tinha 16 anos. Deu uma febre aí. Essa aqui caiu. fui eu, a eu acho que fui princípio, eu. a princípio ela ficou interessada pelo meu irmão. Depois, quando ela me Gente. viu, Aí eu falei, esse é mais bonito. Mas qual é o nome do teu irmão? Sidney. Ah, muito comum. Muito comum. É, Ela não eu ia ia olhar e dizer, gostar. não, muito comum, não dá. Tudo normal, né? Ah, é Sidney, Sidneia e Cinecil. É, tinha que escolher o Cinecil. Então foi aí que a gente começou foi a primeira vez que a gente se viu e aí a gente na hora ali dançou, Ele pisei pisou no meu bastante pé no pra pé dela caramba. porque eu nunca tinha dançado, foi minha primeira namorada. A gente, já contei, né? A gente deu uma volta no quarteirão, eu pedi um beijo pra ela, falei, tudo bem. Então. Aí Não, a gente- você não vai contar direitinho. Não, como é esse aquela beijo? parte não. Não, já pulou, já pulou. Parte não. Tem uma parte que eu falei, eu tava bebendo um refrigerante e ofereci pra ela. Ela falou, Não, obrigada. não, obrigado. Eu falei, você tá com nojo? Ela falou, pegou a garrafa e lambeu. Aí ele ficou doido por mim. Lambeu a boquinha ali Falou, da garrafa. posso te beijar? Aí, bom, enfim.
Gente, isso aqui... Corta essa parte. Ela me que esse aqui é atiçou a pra contar 18 isso, né? anos. Gente, isso aqui milhares de pessoas vão assistir. E vai ser bom, porque os jovens, eles estão meio devagar. Eles Falta são bons ousadia, aqui, falta ousadia, é. gostei. Não é, gente? Eu vejo nos meus próprios filhos, sei que você tá falando. Falo, mas menina, vai... Não. E é porque não queria ir na festa, viu, amor? Imagina Isso se ela porque quisesse Cara, ir na bendita festa. mãe, né, gente? As mães, A elas minha são... mãe... Elas são assim, uma luz, né? Sai do quarto. Anda, não quero você nesse telefone, não quero você nisso. Aí Você coloca vai na nessa vida. festa, me arrastou chorando. Aí, ó, tô aqui, 30 Encontrou e o tantos anos Cinecil, depois. o irmão da Sidneia. E do E do Sidney. Sidney. Muito bem. E aí, dali por diante... Ah, a gente tinha 16 anos quando isso aconteceu. A gente ficou 2 anos separado pela missão. Eu pedi eu preenchi meu chamado antes dele. Só que aí ele preencheu. Então a gente achou que nunca a gente ia para a missão junto. Nós fomos para o mesmo grupo de CTM. Esse CTM juntos. O presidente do CTM falou, nós sabemos que temos um casal aqui de noivos, porque a gente já tinha aliança, né? Tantos anos namorando junto. E qual foi a tua missão e qual foi a tua missão, Cinecil? A minha foi Brasil-Recife. E a minha é a melhor, Fortaleza. Ah, meu voto uma em Recife. Não sei porquê. Eu tenho um sentimento com o Recife, assim. Eu acho que eu gosto de Recife. Eu adorei. E aí, casaram, vocês tinham 16 anos, foram pra missão, voltaram os dois e casaram. Eu servi o exército, né? De 18 para quase 20 anos eu servi o exército. Aí eu arranquei ele porque ele queria seguir carreira militar. Eu falei, se você não for soldado de Cristo, eu não vou casar com você. É. Aí ele nós fomos pra abandonou o missão. exército para servir missão. Ele foi para a missão mais velho. Nós tínhamos a mesma idade quando foi para a missão. 22 anos. Aí a gente foi para a missão. Aí eu cheguei 6 meses antes, terminei com ele, namorei outro, mas Me só mandou a carta azul, né? mandei. A famosa. Só Isso. fez eu saber que era ele mesmo que eu queria quando eu namorei outros. Mas com certeza, vou nem perguntar o nome, mas com certeza o nome do outro devia ser André, Bem comum. Pedro, Carlos. Muito comum. Ah, não dá. Ela tava gamada no Cinecil. Cinecil. É, Tinha gringo no meio. É, mas eu não queria gringo não, eu queria você. olha aí. Ai, Ai. gente, que amor, né? Adorei. E como que chegou a decisão de casar? Conta você. Vixe Maria. Quando Conta a gente, da Jane. quan- Ah, mas essa é a parte engraçada, então não pode contar agora. Pula essa, Então deixa pula. pro final, que a Deixa parte pro engraçada eu gosto final. no final. então, tem essa história aí no meio, foi que fez a gente decidir casar. Isso, Então, no final a gente conta. Durante quando eu completei, ela completou 1 ano de missão, ela me mandou uma carta azul dizendo, meu sentimento por você já não é mais o mesmo, Ficou. Mandei Aí, aliança, inclusive. 6 meses ela terminou a missão, eu tinha mais 1 ano. Eu falei para ela, eu não tenho tempo de pensar nisso agora. Vamos deixar quando a gente voltar, quando eu voltar, A né? gente se vê e a gente vê. se vê e Conversa. resolve. Boa, esperto. 7 meses depois a gente estava casado. 7 meses depois que ele chegou, a gente Que ele estava chegou da casado. missão. Gamou, Que eu gamou. cheguei da missão. Gamou no Cinecil. eu Imagina cheguei em se não. fevereiro, Eu nem morri pra denunciar ele pra outra. Tá em vendo? setembro a gente se casou. E aí vocês casaram e viveram em Campinas, sempre na região de São Paulo, ou vocês chegaram a mudar de estado também no Brasil? Ela voltou da missão e foi Consegui morar em trabalho. São Paulo, capital. Por causa né, de um trabalho que eu consegui lá. Aí quando eu voltei de missão, ela já tinha lá alugado um apartamento. Tava morando com a minha antiga companheira de missão Isso. e trabalhávamos na mesma empresa. Aí quando ele chegou, ele se mudou para São Paulo também. Aí que entra a história Que nós vamos que a contar no gente final, falou é aí. engraçada. Putz, que susto. Mas aí a gente. Mas aí Ele já a tá gente- sofrendo. Mas aí a aqui. gente casou em 7 meses É. e ficou em São Paulo. A gente se casou em Campinas, porque nossas famílias estavam lá, né? Então a gente se casou lá e se selou no tempo de São Paulo. Foi para a lua de mel na missão dele. Eu passei uma semana conhecendo as irmãs e os batismos. Fomos Olha pro aí. Beach Park e depois voltamos. É outra história engraçada, se você tiver tempo. Se a gente- tiver Não, tempo, vamos a gente contar vai. aquela que é melhor. E aí logo depois vocês casaram, então vieram os filhos, e aí vocês, quando começaram os filhos, alguma dificuldade na educação, no início do relacionamento, vocês com as crianças pequenas? Bom, a nossa casa sempre foi um lugar de, vamos dizer assim, apoio emocional. Então, logo que eu casei, uma irmã ligou da minha missão, falou que o filho dela estava sendo caçado pela polícia porque ele se envolveu lá.
e pediu abrigo para nós. Foi a primeira pessoa que a gente abrigou. Recebeu em casa. A gente já recebeu tanta gente dentro da nossa casa, vocês não fazem ideia. Depois teve aquela irmã que era do Uruguai e vinha para São Paulo para um tratamento de câncer, ficou na nossa casa. A gente já tinha as crianças pequenas, entrou eles do quarto, ela ficou lá. Então a nossa casa estava sempre cheia de sempre gente. Não dava nem tempo de brigar, né? Não dava tempo de brigar, não. O nosso primeiro filho foi o Jonathan. O Jonathan não deu trabalho nenhum. Meu filho é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pensa num filho exemplar. Bom, que nunca deu trabalho. É a natureza dele. As duas outras minhas filhas também são excelentes. Mas deram um pouquinho mais de trabalho. Mulher, né? Sabe como é mulher, né? É. As minhas amigas falavam assim com meu filho, quando ele era adolescente, 14 anos. Mas o que você faz com esse menino? Eu falei assim, não faço nada, veio e pronto. Ele é desse jeito. Ele é muito bom. Natureza, né? Natureza boa. Ele está quantos anos hoje? 30. Fez Você acredita que nós temos um filho de 30 anos? 30 anos. E ele fez missão na Guatemala. Foi missionário na Guatemala. Por isso Que que você ele casou. fala espanhol. Não, ela na casou, verdade, ele casou com alguém de uma lá. mexicana. Não, ela não era de lá. Ele chegou da missão e falou assim, nossa, eu vou perder meu espanhol, porque aqui nos Estados Unidos só estou falando inglês e português. Falei, meu filho, não posso te ajudar com isso, eu não falo espanhol. Aí ele começou a atender uma ala em espanhol. E ela estava lá. E A foi minha quando ele amada conheceu. filha Nayeli. É um presente do céu, aquela mulher. Tão boa quanto ele. Você tá louco. Completo. Nossa, ela é muito legal. boa. E o que faz para ter essa sorte toda? Hora? Conta. É uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu fico pensando, por que que eu e Vânia, apesar dos problemas que a gente tem, nós temos problemas, A gente não é todos, igual, é todos água e óleo. temos problemas, mas, olha, a gente é muito abençoado. Muito abençoado. Essa sua pergunta é bem pertinente, porque eu fico pensando que tem muitos casais, muitas famílias com muitos problemas, e essa pergunta, né? Como é que faz? Como é que faz? Faz Olha, igual o que você fez com a gente, né? Na lua de mel, segunda-feira da lua de mel, era uma noite muito famosa em Fortaleza, porque tinha o Piratas Bar, que era a noite mais famosa do Piratas Bar. E era na segunda noite. Eu falei assim, hoje nós vamos pro Piratas Bar, né? Ele falou assim, depois da nossa noite familiar. Falei, quê? Ele falou assim, nossa primeira noite familiar como casados. Foi o que ele fez. Ó, lembrando que esse programa é para todos. E não é noite só para familiar, membros. Noite familiar A noite é o que familiar a gente é faz como membro da igreja. Um dia da semana a gente escolhe, além do domingo que a gente vai para a igreja, né? A gente escolhe um dia da semana. Eu preferi manter, porque a igreja até mudou, né? Falou que podia pode fazer qualquer dia. Mas eu dia. queria manter para ter mais um dia, porque tem gente que faz no domingo. E eu quero manter a segunda-feira Porque ele fala mais que um no dia domingo a para a gente família já ficar é, reunida, né? já é abastecido na igreja. Ele fala, eu quero a segunda. Então a nossa primeira noite familiar começou na lua de mel lá em Fortaleza. E nunca parou. Nunca parou. Muito E é legal. muito bom ouvir isso, porque é meio que uma pirâmide, assim, né? E o Pai Celestial, ele precisa estar no topo de tudo, né? Eu, meu esposo e o Senhor. Sempre. Basicamente, o segredo do sucesso de um casamento, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, Deus no topo de tudo, porque quando Deus está no topo, a gente perdoa mais, a gente se arrepende mais, a gente tira o egoísmo, tira o orgulho, a gente deixa com que as coisas de Deus, ela entre no nosso coração e na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Então, quando você faz isso, você tem essa pirâmide funcionando diariamente, dificilmente você vai ter um problema, né? E a máxima que eu uso para, não sei se vai ajudar, mas eu uso aquela máxima que a gente aprende na igreja de que como é que você cria seus filhos? Eu ensino princípios corretos e eles se governam por si mesmos. Então é o que a gente sempre fez com os nossos filhos. E é legal pensar sobre isso, amor, rapidão, é que mesmo tendo essa pirâmide, você não está livre de dificuldades. Claro. Você ainda tem as suas dificuldades, você ainda tem seus desafios, mas você vem mais fortalecido para poder lidar com aqueles desafios, né? Recebi um reel hoje falando a menina querendo saber como é que educava o filho, né? E aí apareceram várias pessoas da internet, cada um dava uma opinião diferente. Tipo, não, se seu filho tira uma nota boa na escola, você não tem que dar parabéns para ele, isso é o dever dele de fazer isso. Aí outra pessoa, não, você precisa acolher seu filho, você precisa dar todo amor, porque ele conseguiu tirar uma nota boa. E cada um falando uma coisa. Diferente. Né? Diferente. E aí no grupo, uma das meninas falaram que, tipo, você tem que buscar o Senhor. Porque com tantas informações de
todos os cantos, fica muito complicado você saber como educar, o que eu faço agora, né? E não é que vocês não tiveram desafios, né? Talvez com o filho não tanto, mas com as meninas um pouco mais. Mas é óbvio que trazer as coisas que a gente aprende, tem muitas coisas boas, obviamente, mas quando a gente ora, bota o joelhinho no chão e faz uma oração e fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda porque eu tô aqui num campo vazio, eu não sei o que fazer. Sem experiência, né? E não existe uma receita pronta. Cada indivíduo E eu vou tem falar para você. o seu jeito, cada família tem o seu perfil ali. E eu acho que é de momento, você falou certo. Orar em silêncio, falar, Senhor, eu preciso só ajuda agora. O que eu faço nessa situação? E aí o Senhor vai nos Até porque a gente ajudar. também teve os desafios de criança pequena que não queria saber da noite familiar, uma barulheira, adolescente que não queria ler, a gente queria acordar cedo para ler. Ai, não, então vamos ler de noite, já tô dormindo, sabe? É toda essa coisa. A gente teve, mas eu acho que a constância e a gente não desistir foi o segredo aí. A gente não desistia. E um bom companheirismo, né, também. Porque quando o homem e a mulher, eles estão bem. Ah, sim. E eu costumo dizer que a mulher ela dá o tom da casa. Então, se a mulher, ela tá bem, parece que toda a casa vai ficar bem, né? Quando a gente não tá bem, a gente tá com qualquer problema, ou estressada, ou doente. Vocês vão falar um pouco mais sobre esse período de doença que você teve. O tom da casa fica diferente, né? Sem a mulher. E às vezes eu fico preocupada com algumas mulheres que eu vejo hoje em dia, que elas não buscam os recursos que a medicina avançada tem para ajudá-las. A gente não pode achar que a gente é uma mulher maravilha, a gente não é. A gente tem que, se precisar de um profissional de psicologia, psiquiatria, eu estou falando isso porque eu vivi isso. Uma fase complicada. Uma fase muito difícil, que eu tive pânico, tive depressão, tive crise de pânico, fui afastada do trabalho, da empresa. Teve um dia que ela saiu da capela e saiu. Eu tive Isso aqui, já nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil, eu tinha 36 anos, faz 20 anos isso. O médico chamou de surto psicótico, ele falou. Eu saí correndo, andando, não sabia quem eu era, para onde eu ia, o que estava fazendo. Ele pegou gente da capela para ir atrás de mim. Eu nem tinha minha caçula ainda. Mas eu trabalhava que nem uma louca, eu estudava, eu tinha 2 filhos, eu tinha uma casa, eu tinha um cachorro. Eu tinha muita coisa na cabeça, eu devo ter ficado pirada, você entendeu? Então, lá em companhia aérea, nossa, exigia muito, né? Eu tinha um cargo de que exigia responsabilidade lá dentro, então eu fiquei estressada, eu dei uma pirada. Não tem vergonha de falar, 2, 3 anos com o psiquiatra, tomei remédio. Gente, me ajudou. Mas, Vânia, é muito legal você falar isso, porque tem muitas mulheres sofrendo e elas não buscam ajuda. Exato, eu tô vendo isso acontecer. Demais. E isso é muito difícil, porque chega uma hora que o casamento, ele começa a balançar, porque Exatamente. Aí você fala, mas o homem é isso, o homem é aquilo, calma aí. Foi nessa época. Vamos lá, você precisa de ajuda, porque tá todo mundo surtando junto contigo. Foi nessa época, vocês pensam que a gente é perfeito? Foi nessa época que eu arrumei as malas dele, budei na porta. Falei, você não entra mais. Não foi uma vez, não. 2, 3 vezes. Aí fomos atrás de uma psicóloga, membro da igreja, que tratava casais. Como é que é? Terapia de casal. Ficamos 1 ano com ela. Mônica, maravilhosa. Te amo. Salvou nosso casamento. Faz muito tempo isso. É um recurso. Tá vendo? Você buscou um recurso. Buscou recurso no remédio, no médico, na psicóloga. Exato. Para poder resolver um problema que existia. Era uma coisa de verdade. Não era, ela tá de frescura. Não, estava acontecendo ali, né? Ô, Vânia, tu olhando hoje, 20 anos depois, mais ou menos, quando tu olha lá atrás, vê tudo aquilo que passou, o que você poderia dizer se tem alguém passando por isso? Tem alguém passando por isso. Essa semana mesmo eu estava ajudando uma amiga. Tem alguém? Não, tem muitos. Tem muita, mas eu estava de perto com uma amiga hoje. Ela não é casada, ela é solteira, mas ela teve um problema psicológico e eu falei para a irmã dela, eu vou ajudar a sua irmã, porque eu sei o que ela está passando. Então, quando a gente passa por isso, a gente sabe o que é. Se você não passou, você não consegue ajudar, porque você não entende. Então, hoje eu falo assim, Senhor, agora eu entendi por que eu passei por tudo isso, para ajudar os outros. Deve ter sido por isso. Eu discordo numa coisa. Pode falar. A gente sempre discorda de uma Você não precisa passar por um problema para ajudar alguém. Tá. Mas você vai ter mais empatia e talvez você
tem mais gana em ajudar e consegue ali ajudar melhor. Mas acho que todo mundo pode ajudar. E é né? engraçado falar sobre empatia, Cecília, porque ontem a gente está fazendo um curso também de casais e da parte da aula foi sobre empatia, né? E a dinâmica foi muito interessante porque é muito natural quando alguém fala sobre empatia dizer o seguinte, está passando por isso. Nossa, eu sei como você está sentindo. Se você não viveu, você não pode falar isso, não. Não pode, você não tem esse negócio. E muitas vezes a gente quer falar alguma coisa. Aham. E a grande pergunta é, eu preciso falar alguma coisa? Talvez não, eu Só preciso ficar só do lado. ouvir, te apoiar, estar contigo e dizer o seguinte, nossa, difícil, Vânia, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Exato. Você tem uma outra abordagem, é diferente o processo. E aí, pensando sobre isso, muitas vezes as pessoas estão passando por momentos tão dolorosos na sua vida, que a gente fica assim, ah, mas isso é besteira. Vai passar logo. Isso é frescura, isso vai passar logo. Bora, levanta, toma, levanta. Calma, não é assim, meu. O que é que tá passando? O que é que tá causando aquela dor? A dinâmica era empatia ou simpatia. Ah. Porque às vezes você tem empatia, o ideal é que você tenha empatia pela pessoa. E não mas só às- simpatia, né? Mas às vezes é só uma simpatia. Ai, mas vai ficar tudo bem, você vai ver. Você sabe aquela minha amiga? Ela também passou por isso e ela conseguiu. Isso é ter simpatia. Não E não empatia. A empatia, ela te deixa falar, eu quero te ouvir. E quando você escuta, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu tô aqui por você. Posso te ajudar com isso e aquilo, só me diz o que fazer. Não, sem contar os comentários ridículos que de vez em quando nós mesmos fazemos, do tipo assim, ah, minha filha, nossa, está passando muita dificuldade na escola, não está conseguindo tirar nota baixa. Aí você escuta, ainda bem que a minha não passa por isso, ela só está tirando 10. Ai, piorou tudo. Então, cara, de Tu- novo, é se a não pá tem... do coveiro, né? É a pá do coveiro que ela vai lá e te Se enterra. não tem o que falar, meu, não fala, fica só na sua, assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Nossa, difícil. Eu não sei o que é, a minha não tira nota baixa, nesse exemplo, né? Mas, pô, como é que eu posso te ajudar? Mas a gente faz isso às vezes É também, muito né? A natural, gente- porque você quer trazer um ânimo, né? Você quer jogar um negócio assim, vai ficar bom. Inocentemente É. mal. Você está sendo simpático e não empático, né? Vocês participaram de uma... Tem uma universidade aqui, até o pessoal que está nos assistindo, a Universidade de Utah, ela tem um curso que inclusive está sendo ministrado nos prédios da igreja e a gente está participando com eles, muito legal. Eu acho que eles vão replicar, a gente vai acabar divulgando aqui Curso de para o relacionamento. pessoal conhecer. Muito bom, é para as famílias, bem legal o curso. As famílias precisam hoje em dia. Hoje em Muito. dia, nossa, a gente está vendo, parece que 50% de divórcio. Tem Triste, né? crescido muito o número. Eu não A sei. minha filha mais nova, ela já chegou a falar assim, mamãe, eu tô começando a ser exceção. Antes eu era a regra. Eu falei, o que você está querendo dizer? Eu tô numa turminha, eu sou a única que os pais ainda estão casados felizes. A Alissa? É. Ah. Olha isso. Qual a idade dela? 19. 19. Ela tem a mesma idade da nossa mais velha. Isso está acontecendo com frequência. O grande projeto nosso, desse canal, um projeto que dá muito trabalho, mas que o propósito dele é ajudar as famílias a terem um ponto, sabe? Às vezes está tão perdido, peraí, vamos ter um ponto de partida, mesmo que já esteja aqui na frente, vamos recomeçar daqui, vamos recomeçar daqui, dali. Ter novos pontos de partida. E ouvindo uma coisa de vocês ou de qualquer pessoa que já esteve aqui com a gente tem recebido muitas pessoas falando tô pra adorando. gente. Muitas pessoas falando pra gente, nossa, o que essa pessoa falou, Andresa, tocou meu coração, eu precisava ouvir aquilo. E a gente está ouvindo muitas coisas, né? Como esse reel que eu falei, de um falando uma coisa, outra coisa. Mas nós tentamos, nos esforçamos para falar coisas baseadas em Jesus Cristo. Exato. E quando são coisas baseadas em Jesus Cristo, você sente de verdade aquele quentinho assim no coração, né? Você sabe. Quentinho. É um Como é que você sabe? É o quentinho. É o quentinho mesmo no coração, que você... Ai, nossa, É porque ficou Jesus estranho Cristo isso, é né? a resposta para tudo, É a resposta. gente. Mas sabe o que está acontecendo? O mundo está tão longe de Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas estão cada vez com mais distrações e às vezes nem são distrações tão ruins, né? A gente vê o cinema, a arte, os videogames, as coisas, as distrações do mundo, os parques de diversão. Eles estão tão Lotados. supimpas, lotados, que as pessoas estão se esquecendo do porquê a gente veio para essa terra. A gente não veio só passear. Como é que é aquele site, eu sempre esqueço o PTG, fizeram a pergunta lá,
o que o diabo faria para a distrair? gente perguntou o chat no GPT. chat GPT. A gente leu sobre essa matéria. É, que eu vi essa perguntaram. matéria. O que é que ele faria? É. O que você faria? Era distração. Era basicamente, fizeram uma pergunta assim. Pro chat GPT. Foi o chat GPT, chegava assim, se você fosse o diabo e você fosse destruir as famílias, o que é que você faria? E aí o chat GPT listou várias coisas, e uma das coisas é isso. Distração. É distração, Nossa, é não gente, ter o tempo em celularzinho, família, TikTok. celular. Pode falar. É todas as coisas que vão tirar a tua Mídia, atenção em geral. do modo família, do modo de dizer, peraí, vamos priorizar aqui a segunda-feira e nos reunir por alguns minutos que seja e falar sobre Cristo, e vamos fazer outras coisas, ou cada um ficar no seu ambiente, ou coisa do tipo, vai levando à destruição das famílias. Vai minando e Jogos acaba de- com a família. E acaba. É. Jogos de tabuleiro, né? Lá em casa, eu gosto de jogo. Ixi, sou a bem gente competitiva, tá? Eu não sou uma pessoa boa pra jogar, gente não, porque eu sou adora. competitiva demais. Eu fico Dominó, nervosa. então. Eu também, eu não dou chance pra não. Pois é. Perdeu, filho. A gente conversou com um amigo nosso aqui, o Bruno, ele até falou, o jogo é sério. O jogo é sério, porque não, mas para brincar, não, para distrair. Não distrai. O jogo é sério, tem que ser competitivo, senão não joga. Eu acho que eu falei isso em algum podcast, eu não sei, ou pra alguém, falo pra caramba, né? A gente nem sabe mais onde a gente falou. Repete. É, esses dias a nossa filha do meio, ela chegou no quarto, eu tava assistindo TV, chega à noite, amiga, eu só quero ficar na horizontal, eu tô ali assim, ó. Eu quero ficar olhando uma TV, 5 minutos de porcaria, ficar olhando um filme, uma série, qualquer coisa. E aí ela tava nesse momento, né? Ela entrou no quarto e sentou bem na frente da televisão. Ô mãe, eu falei, Gica, sério, filha, eu tô assistindo. Ela, não, se eu sair daqui você não vai me dar atenção. Aí eu falei, ai, não acredito. Aí dei pause no que eu tava assistindo e tal. Eu demoro, assim, um capítulo de uma série, eu demoro, sério, acho que uns 3, 4 dias, e, se não for mais, né, Porque Thiago? você fica parando. Fico parando. Enfim. E aí ela começou a conversar e eu tava distraída. Esse aqui morre de ciúme da minha Sweet Magnolia. Sweet Quando eu tô assistindo Magnolia. a minha Sweet Magnolia, ele não vai dar atenção pra mim ou para suas magnólias? Essa é uma das coisinhas que o chat. chat GPT falou lá. Falou sobre Sweet Magnolias. O que eu faria As séries, pra tudo as ficar séries. ruim na vida de vocês é Sweet Magnolias. Sério. Tá lá. Não fui eu que inventei. Tá lá. Bom, vamos agora passar para a parte que eu acho que todo mundo quer saber. Que provavelmente vai ser o tema aqui. O Humberto deve ter colocado, o nosso editor deve ter colocado o tema aqui. Que é o milagre que você viveu. Um milagre depois de uma coisa tão profunda, né? Foi uma coisa profunda que vocês viveram juntos. Então vocês estavam no Brasil, vocês mudaram para cá. Isso. Um ano depois. Um ano depois, o que aconteceu? Numa festa junina, a gente estava levando A gente organizou a festa junina, porque era nosso chamado, né? Como líder de atividade da ala. E aí a gente estava dançando a festa, a quadrilha. Tinha umas Eu e 200 ela pessoas naquela levando. quadrilha. Eu e ela como casal levando, e ela falou, ai, tô com uma dor. Eu falei, tá, então fica ali. Pra mim não era nada. Mas aí, de repente, eu escuto Agitação, nossos amigos, esse não é seu, a Vânia caiu. E ela desmaiou, tava lá apagadérrima, né? Tanto é Na verdade, eu vomitei de dor e aí eu desmaiei. Isso eu lembro, por isso que eu posso falar. Foi até aí que você Eu lembra. lembrei, isso daí eu lembro. Eu lembro que parecia assim, que a minha dor era como se alguém estivesse enfiando uma faca quente no meu cérebro e torcendo. Era uma dor insuportável. Só essa descrição eu posso dizer. E você nunca tinha sentido nada? Nada. Nunca tive dor de cabeça, nunca tive problema de pressão alta, nunca tive problema no coração, nunca tive nada. E aí, com aquela cena toda, Sinecil, e aí? Aí ela caída, chamaram a ambulância, em 5 minutos a ambulância veio. Eu estou resumindo. Sim. Um terror em 5 minutos. Um terror em 5 minutos. Aí o irmão, na hora lá, falou, posso dar uma bênção de saúde ali nela, rapidinho. O irmão Wannerson e o irmão Vedov. O Vedovão, né? Que a O gente velho, chama o pai. Aí Amo. a ambulância veio, os paramédicos chegaram, colocaram na maca, levaram. Aí foi aquele bando de caipira, pro tudo hospital. pintadinho de bolinha, bigode falso, chapelão, vestido de xadrez, tudo lá. O pessoal do hospital ficava olhando assim, o que essa galera tá onde fazendo vieram aí? Gente, não são mexicanos, porque mexicano não se veste assim. Não Da são onde surgiu venezuelanos, essa que também não tribo? se É uma veste assim. tribo. Gente,
esses aqui são aliens pra gente. Porque o gringo olhou aquela galera pintada, são aliens. Aí o Wannerson, né, que era o nosso bispo da época. bispo e nosso amigo Luiz Belo, falou com o médico mandou me avisar, que eu não falava bulufas em inglês. Ele não estava falando inglês ainda, né? Um ano que a gente estava Um ano aqui, só então aqui, ele tinha que ter ajuda. Aí não falo ainda, né, mas tudo. Mas aí o médico falou para eles, ó, avisa o marido que ela teve um derrame, como se tivesse caído, estava inundado para a esquerda do cérebro. Lado esquerdo. Lado esquerdo, totalmente tomado de sangue. Parece que ela caiu do terceiro andar de cabeça no chão. Essa só foi para o ter a noção do que é. E ele falou, não tem jeito, não tem o que fazer. Nós Ela tá morrendo. abrimos a cabeça dela, 2 veias estouraram e ela vai morrer dentro de algumas horas. Nessa frieza, sim, nessa médico, mensagem, médico. Médico. Aí eu falei, não, mas espera aí, a gente pode dar uma bênção de saúde nela? Aí o médico falou, peraí, olhou pro nosso amigo, falou, ele tá entendendo que é zero, ele fez assim. Ele fez assim para ele. 0% de chance dela sobreviver. Eu falei, não, mas mesmo assim eu posso dar uma benção? Ele falou, não é possível que esse homem... Esse cara não entende. Não tá entendendo. Ele pediu. Ela vai morrer daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas. Só fazer Chama um a parênteses família. aqui, Cecil, rapidão, para o pessoal que está acompanhando a bênção de saúde. Nós, como membro da Igreja dos Cristos nos últimos dias, acreditamos que é a autoridade que Deus dá aos homens pelo sacerdócio para poder você agir em nome dele. E ele, como portador do impondo as sacerdócio, mãos estava pedindo para dar uma benção. para que pudesse, assim, através da Uma fé, oração. uma oração para que o Senhor pudesse conduzir aquela situação, vamos chamar assim, para ficar mais simples. Depois da terceira vez ele cedeu, ele falou, tudo bem, então pode... Mas fala o que ele falou para você na terceira vez. Você lembra? De que você pode dar uma benção nela. Sim, você pode dar a benção nela, mas se ela sair dessa situação, vai ser puro milagre, porque na questão médica, da medicina... Não existe nada que a medicina possa já fazer. era. E aí, né, naquela situação, mas eu estava sentindo paz. Meu amigo Belo também falou, você está bem? Eu falei, estou bem. Você está sentindo a paz? Eu falei, estou sentindo paz também. Então, tá bom, ficou nisso. Aí demos a benção, acho que foi uns 7, 8 homens ali dando a benção. Saímos da... Caipiras, O que né? você falou? caipiras, né? O que você falou nessa benção? Você se lembra? Sim, eu me lembro. O que você falou? Fala pro Eu pessoal. falei, eu pedi ao Senhor, eu falei assim, eu fico emocionado. Eu falei, se o Senhor quiser que ela fique um pouquinho de mais tempo aqui, que eu gostaria que ela ficasse. Mas que se fosse a vontade do Senhor levá-la, ela podia ir, né? E até muitas outras aí esperando. Tá bom. Não, mas... Ele briga porque ele não quer chorar. Mas aí eu falei isso na bênção e terminei, foi uma bênção rápida, porque ali na correria, né, o médico não deu um tempinho pouco para nós. Aí ela... ficou lá no hospital, entubada. Nós fomos para casa e a Rebeca e a Alissa, né? A Alissa tinha 8 anos. 8 E a Rebeca 15. 14 para 15. Não, Não, completou 15 para 16. 15 para 16. E o Jonathan estava na missão, na Guatemala. O Jonathan na missão e eu fui o responsável por ligar para ele para dar a notícia que a mãe estava morrendo, né? Entre aspas. Tá aí viva, né? E aí nessa correria, ela ficou no hospital por 3 dias. Eu fiquei em coma, né? Por 3 ficou dias. em coma por 3 dias. A gente ia lá, aí tem as fotos, né? Quem quiser acompanhar o canal da Vânia vai conseguir ver todo o trajeto aí dessa história. As pessoas que cuidaram de mim durante o tempo que eu estava em coma, experiências que algumas pessoas viveram comigo e depois vieram me contar, tá lá no canal. Legal. A gente vai colocar aqui, o pessoal que está nos assistindo já pode acessar também. Tá. E lá também depois vocês vão ver eu fazendo, quando eu me recuperei, fazendo terapia com ele, fazendo processo, primeira vez que eu levantei, tem tudo lá, a gente gravou, né? Então, nesses 3 dias de coma, no 4º dia você acordou? Eu abri os olhos. A primeira pessoa que eu vi foi ele estava com a Alissa do lado, minha caçula, tinha a minha amiga Rose
e um enfermeiro. Eu lembro da cena quando eu abri os olhos. Tá bom? Vamos Mas pegar. durante os 3 dias ela teve algumas... É isso que a gente quer fazer. Então vamos pegar um pouco agora aqui, vamos quebrar a experiência de vocês E em volta, partes. Volta Tá um bom. pouco. Aí você tava lá, o médico disse isso, você deu a bênção e você é apagada. Eles nem fecharam O pedaço que pedaço, tava, é. que eles abriram. Quando eles cabeça falaram que eu dela. ia morrer, deixaram semi-fechado. Aí só. ela foi lá pro Antes de CTI, né? entrar na parte da Vânia, da tua experiência, Vânia, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal, Senseu. Você, lógico que já passou, tá? Mas você naquele momento se considerava preparado por aquela notícia que o médico tinha te dado da morte? Acho que ninguém está preparado para algo que você não sabe que vai acontecer. Ou algo ruim como isso, né? Eu te faço essa pergunta porque é algo que a gente não planeja, não controla e não sabe. Não. Como você mesmo falou, nunca tive nada, de repente uma dor tão forte, pum. Outra pergunta que me vem assim, também bem pessoal é, se a Vânia tivesse de fato partido, como seria a questão familiar? Aí pode ter N cenários, mas o que eu estou levando a pergunta é porque, de novo, como a gente não sabe quando e não se prepara para, me vem à mente assim, como é o relacionamento meu com meus filhos? Como é minha preparação financeira? Eu trago muito assim, num conceito normal, vou chamar assim, normal, o homem é o provedor e a esposa tem muitas vezes o tempo na casa ou também é uma provedora do lar. Mas de um modo normal, o homem é o provedor. Se eu faleço hoje, que tipo de preparação eu estou deixando para minha esposa? Financeira, de forma a deixar ela e meus filhos seguros. Então, são coisas que eu tenho pensado através da tua experiência, Vânia, do que vocês como casal viveram, como eu tenho me preparado para isso. Acho que essa é uma pergunta boa para todos nós. Como E nós com estamos certeza preparando? nós não estávamos preparados para isso. A gente Até tinha um porque ano nem aqui. seguro a gente tinha. A gente teve uma conta exorbitante, né? Porque foram quase 40 dias no hospital, uma semana na UTI, duas Deu cirurgias na mais cabeça. do que um quarto de milhão de dólares. Mais do que um quarto de milhão de dólares. Então, assim, por isso que a nossa vida mudou totalmente, né? Mas aí foi outra bênção, né? Que quando a gente foi ver a papelada do hospital, ele falou, sua conta tá paga. Na verdade, é porque a assistente tinha orientado ele a pedir ajuda Aplicar. para o Medicaid. E o Medicaid pagou 90% para ele. E a gente só pagou 10%. A gente levou todo o nosso dinheiro, mas pelo menos foi 10%. E que era o que a gente tinha. Parecia que o Senhor tinha deixado para a gente pagar o que a gente tinha. Muito obrigado para quem pagou. Não sei quem pagou, mas muito obrigado. Alguém fez, né? Alguém fez. Dizem que foram os milionários que tem aqui, né? Mas, de novo, essa é a pergunta, sabe? O que é que a gente, com uma experiência como essa, o que é que eu tenho feito para me preparar? De novo, não controlo, não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser que nunca aconteça, mas qual é a minha preparação? E eu acho que tem algumas preparações, né? Preparação financeira, obviamente, Sim. ter um dinheirinho Emocional. guardado. Emocional. Mas o que me toca, quase 2 anos atrás, eu tive um acidente de carro, um pouco antes das jovens, um mês, né? Foi um mês antes das jovens e Ah, você fala das jovens, o caso... as jovens daqui, as brasileiras que tiveram aquele acidente, o meu Ela teve acidente, um acidente de carro um mês antes. um mês antes. Da Alexa? Que eu capotei e tudo mais. E eu fiquei pensando, sabe? Quando eu tive meu acidente, eu saí viva desse acidente. E, Sem sequela sem também, né? sequela. Eu não tive um osso quebrado, eu não tive nada. Eu tive só eu no carro. Eu tive um arranhão no joelho e um arranhão na mão. Nada, né? O carro capotou algumas vezes, o cara subiu ali, pegou a saída a quase 80 por hora, 80 Agora eu milhas. tô entendendo a pergunta dele. E Porque foi uma reflexão que eu tive na época. é uma reflexão de como é que eu tô com o meu cônjuge também, né? Se a Vânia tivesse partido e se a Andresa tivesse partido, como que vocês conviveriam com o sentimento de, poxa, eu estava brigado com a Vânia, poxa, eu não estava bem com a Andresa, a gente estava pensando em se divorciar, o que estava passando na cabeça, né? Então, para mim, é uma reflexão que eu acho que qualquer pessoa pode fazer agora,
de parar de se apegar a coisinhas minúsculas, sabe? A coisinhas tão pequenininhas. Exato. A Ele fala isso toda briguinhas, hora com a gente, a coisas né, cara? ridículas, que às vezes a gente acontece também, né? Que Exato. não é porque a Toalha em gente... cima da cama, Toalha em cima da Isso. cama. sapato virado. Que na verdade lá em casa sou eu que deixo, porque ele é o arrumadinho. E são coisas tão minúsculas que num acidente desse, de que você vê a morte. Você vê a morte de frente. E quando você sai disso, você fala, nossa, Essas coisas são tão pequenas, né? por que eu me importei com isso, sabe? Exato. E se eu tivesse morrido, ou se fosse o Tiago ao contrário, como eu estaria naquele dia? Eu teria minha consciência tranquila pro resto da minha vida? Ou eu teria minha consciência pesada pro resto da minha vida? Qual foi minha última coisa que eu falei com os meus filhos? Qual foi a última coisa que eu falei com meu marido? Qual foi o último adeus que eu dei ali para ele? Foi gritando? Ou foi não dando um tchau? Né? Então são coisas que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã com nenhum de nós. E aí entra aquele fato que todo mundo fala, mas às vezes as pessoas não pensam. A gente tem que viver como se fosse o último dia. Porque eu não sei o que vai acontecer quando eu sair pelaquela porta. Você entendeu? A gente tem que viver de boa, como se fosse, sabe? E relevar tanta coisa de micuinha que as pessoas não relevam. Excelente ponto que você levantou. Estou pensando aqui que quando ela estava lá no hospital, meu trabalho, as coisas de casa, os Conta. carros, Ele não pensava em nada. Você não se importa. Você quer a sua esposa ali do seu lado, com saúde, saudável. O meu maior medo não era ela morrer. O meu maior medo era ela ficar sem sentido, olhar para mim e não me reconhecer como um marido, sabe? Ai, quem é? É um estranho. Esse era o meu maior medo. Porque se ela morresse, ia passar algum tempo, eu não ia ficar ali chafurdando na tristeza para sempre. Por aquilo, Eu ia óbvio. ter que passar por Mover aquele a vida, tempo sim. e continuar a vida que eu tenho, né? Tinha mais filhos, etc e tal. E as minhas filhas falam, pai, a gente só passou por aquela fase ali pela sua atitude que você tem de estar animado, de estar falando, não, vai dar tudo certo, relaxa. Principalmente a Rebeca, que tinha 15 anos. Porque o meu filho estava na missão, a outra era muito pequena. Então ela foi a que mais sofreu isso. E ela me Entendeu, falou, né? ela me Mas falou entendeu. isso, ela me falou isso. Porque foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela, porque eu fiquei preocupada como ela viveu tudo isso. E ela falou para mim, mamãe, se não fosse o papai, eu teria enlouquecido. O papai me deu tanta força e segurança, ele falou que você ia ficar bem. E aí ele me falou também, que é uma coisa que me toca muito, ele falou assim, eu nunca, em nenhum momento, naquele furdunço todo lá, eu me imaginei enterrando você, preparando seu caixão, preparando papelada. Nunca, em nenhum momento eu pensei nisso. Ele Mesmo com a possibilidade zero, falou, né? em nenhum momento eu pensei nisso. Em contrapartida, as irmãs já estavam preparando o funeral dela. Tinha umas que já estavam até preparando outra para prestar para ele. O povo não A gente brinca em ri, serviço, mas hein? foi verdade. A irmã estava preparando já, ó, tá o hino, vai cantar. Foi, Eu lembro que você falou meu isso. funeral foi organizado, escolheram os hinos. Nossa. Gente, o pessoal da minha ala. E não é por maldade, Não, né? eles por Não, amor, por eles amor. são meus amigos. Porque, de novo, se a gente olhar racionalmente, o médico falou, ó, zero. Zero chance. É. E aí vem a parte que eu acho que é a beleza, não só pelo que vocês passaram, mas a parte do milagre, né? A Conta minha pra amiga gente, enfermeira Vânia. do meu lado assim falou, ela vai morrer, viu? E eu falei, obrigado. Obrigado pela sinceridade, né? Quando tudo isso acabou, ele deixou de ser amigo dela. Não, a gente adora ela. Não falei nome. Mas aí depois foram 3 dias de coma. No quarto dia eu acordei. No quarto dia, ela acordou. Eu abri o olho. E esse médico, cadê ele? Ele Então. apareceu lá. Eles falaram que não O sabia explicar hospital o que estava inteiro acontecendo. não estava entendendo. Falou, essa menina tem que ser estudada pela medicina de Harvard, não é possível. Canonizada, já canonizei, Santa Na Vânia. verdade, eu fiquei assim, quase 40 dias lá, né? Mas vira e mexe, o pessoal batia na porta, enfermeira. Olha, a gente veio Lindeira. conhecer um milagre, que o hospital inteiro tá falando de você. É a mulher do milagre. Ai, foi muito legal fazer amizade com essas pessoas. Olha, foi muito bom. Poder contar para elas, eu escrevi para todas elas o que aconteceu comigo, né? E aí, quando você abriu o olho, Sim, eu não conseguia nem entender uma palavra do que esse homem estava falando, porque eu não conseguia entender nem falar português.
E os médicos, o meu médico que me operou falou que isso é normal, que o meu lado esquerdo da fala foi afetado pelo derrame e que talvez isso tenha alguma coisa a ver. Os meus amigos da BYU que vinham me visitar falavam, olha que a BYU foi com você, esqueceu sua língua natal. Porque eu estava estudando naquela época. Mas assim, eu levei quase umas 2, 3 semanas, eu comecei a entender de novo. Eu entendi primeiro de novo para depois falar. E aí eu voltei a falar com um sotaque horrível, eles morriam de rir. Eu fiquei com esse sotaque por quase 2 anos, né, meu amor? Quase 2 anos com esse sotaque, assim, falando meu português. E... Pode, por favor, pegar, eu ficava pegar falando isto para com mim. muito sotaque. Você não percebia que você estava assim? Não, eu não percebia que eu estava falando com sotaque. Eu ficava irritada, porque eu pensava, como é que pode? Eu sou brasileira, como é que pode? Eu ficava, sabe? Mas segue lá, agora vem a parte boa. Agora vem a parte Conta boa. pra gente. O que aconteceu, então, durante esses 3 dias do seu coma? O que é que você viveu, Vânia? Vai por... Eu acordei e a primeira coisa que eu vi foi ele, a minha filha, a minha amiga e o enfermeiro. E eu comecei a falar em inglês, mas com muita dificuldade. Falar, para mim, era uma das coisas mais difíceis do mundo. Parecia que era a coisa mais difícil que eu estava fazendo. E aí eu repetia muitas coisas. A minha amiga, principalmente, que falava assim... porque o enfermeiro e ela falavam inglês fluente. Então, eles começaram a tentar falar inglês comigo, quando eles perceberam que eu não estava conseguindo falar com ele. E aí eu comecei a repetir toda hora. Eu estava com meu pai, eu vi Jesus, eu estava com Jesus, eu estava com meu pai. Eu acho que eles pensaram que eu estava delirando ainda, porque eu tinha acabado de acordar, né? Que é natural de Mas uma durante situação esses dessa, 40 né? dias que eu fiquei no hospital, eu escrevi diversas vezes. Quando eu pego essa carta que eu escrevi lá, eu fico emocionada, porque eu escrevi com tanto erro, com tanta coisa tremendo assim, sabe? Eu falo, nossa, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, né? E eu escrevi com erro, eu escrevi com várias falhas, o português errado também. O que eu estava falando naquele momento era a memória que eu tinha acordado. Eu tinha acordado com a lembrança nítida que eu tinha estado com meu pai, que morreu já há 16 anos. Naquela época, 16 anos. Há 16 Agora anos mais, naquela né? época, agora é mais. Já é 26, nossa, muito tempo. E eu tinha estado com Salvador, então eu queria que ele soubesse, mas eu só consegui mesmo sentar de boa e conversar, explicar e contar tudo para ele, essa experiência, acho que quando eu estava praticamente indo embora já. Porque aí eu estava melhor tanto fisicamente quanto eu, assim, de emocional, muita fisioterapia. Eu fui para uma nova cirurgia naquele momento, né? Porque o médico falou, olha, a gente vai ter que fechar, pôr um catéter para tirar o sangue, porque a gente não fechou, porque a gente estava esperando ela morrer, entendeu? Aí eu fui para uma nova cirurgia, eles fecharam tudo direitinho. Eu tinha muita dor na cabeça, eu ficava com gelo o tempo todo, porque eram muitos cortes, né? Muitos pontos. 2 cortes e muitos pontos. Quem vê nas fotos parecia um Megamente. Minha cabeça estava desse tamanho, eles me chamavam de Megamente, eu lembro. Ô, Vânia, quando você fala que você esteve com seu pai, então seu pai já falecido, conta pra gente mais detalhes. O que você pode contar, que Sim. também a gente não quer entrar na sua Tá bom. privacidade. Eu quero. Não, Mas, assim... eu tô contando isso no meu livro em detalhes, meu amigo. Todo mundo pode ler, e no canal eu também falei. Por que eu não vou falar para vocês? Para essas pessoas. Eu quero falar para todo mundo, porque eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de fazer isso. Porque isso é minha missão agora, né? Se o Senhor me manteve aqui, para que Ele me manteve? Porque eu tenho que dizer para as pessoas que os milagres continuam acontecendo. Do mesmo jeito que Ele fez com a filha de Jairo, Lázaro, Ele fez comigo, gente. Mas vamos lá, você viu seu pai... Então, a primeira memória que eu acordei foi de que eu estava num quarto do hospital, numa mesa de cirurgia, e eu via uma equipe trabalhando na cabeça de alguém. Eu levei um tempo para entender que aquela pessoa era eu. Eu demorei muito para perceber que aquela pessoa era eu. Primeiro porque eu estava careca, né, que eles raparam minha cabeça. E segundo, o que eu achei mais interessante nessa memória é que parecia que eu me via em 3D, então eu não conseguia identificar que era eu assim que eu olhei. Mas o fato de eu identificar que aquela pessoa era eu, não me causou nenhum pânico, não me causou nenhum medo. Não é nada como esses filmes de Hollywood que falam, nossa, eu tô morto lá. Não é nada disso. Eu estava muito bem, eu estava tranquila. Em paz. Eu estava em paz, a coisa que eu mais sentia era paz. Eu posso garantir para vocês que o que eu sentia era uma coisa muito simples. Eu voltei para um estado que eu já conheço. Eu estava me sentindo bem. Eu sabia que aquilo era o meu natural.
E foi ali na cama dos pés daquela operação de cirurgia que eu vi o meu pai. E falei com ele. Meu pai morreu de câncer. E ele, quando ele morreu, ele estava muito, muito acabado, né? Ele pesava 40 e poucos quilos. Mas o meu pai que eu via ali, no pé da cama da operação, era o meu pai que eu lembro de quando eu tinha 7, 8, 10 anos. Super saudável, Ele super era bem. lindo, sorridente. ele era maravilhoso. Mas eu acho que eu posso acrescentar que ele tinha uma coisa no semblante dele que eu nunca vi nessa terra. Muito diferente. Muito diferente. E ele não mexeu a boca em nenhum momento para falar comigo. Ele falou na minha mente. É interessante você falar, eu vou ficar te interrompendo, eu acho Pode que a Andresa da interromper mesma quantas forma, quiser. porque é tão interessante o assunto. Eu não tenho nenhuma base sobre isso, tá? Mas eu já ouvi tantas pessoas que relatam essas experiências que você não tem essa troca de fala como nós temos aqui. Ela aqui. Que é muito da capacidade da mente, de Tipo você se telepatia. comunicar, como fosse uma telepatia. Na verdade. E você hoje- não é a primeira a falar isso, que várias pessoas que viveram essas experiências relatam exatamente a mesma coisa. Exato. Que assim, não houve essa interação de fala, mas houve essa troca da mente. Da mente. E eu não posso te garantir que língua que foi que eles se comunicaram comigo. Mas vocês se compreenderam Mas a muito gente bem. se compreendeu. Ele falou assim, filha, eu tô aqui. Oi, filha, eu tô aqui. E como era Cristo? Bom, essa experiência com meu pai, ela acabou rápida, porque assim que eu o vi, eu olhei para ele e eu falei assim, ele me abraçou, me abriu os braços e falou, filha, tô aqui. E eu falei para ele assim, eu não posso ir, pai. E eu olhei para aquela pessoa que estava na cama, que era eu, e eu não me referi a mim como eu. Eu olhei e falei para eles, eu vou ficar com ela. Eu não sei por que eu fiz isso, porque parecia que aquele corpo não era eu. Mas eu falei, eu vou ficar com ela. E aí meu pai, não tenho mais nenhuma lembrança dele. Agora, a outra lembrança que eu tenho com o Rei Jesus Cristo foi muito difícil, foi uma lembrança difícil e terrível. E toda vez que eu lembrava dela, eu até passava mal no começo. Porque eu me lembrava nitidamente que eu estava de volta no meu corpo, num quarto de hospital sozinha. Eu sabia, não sei como, mas eu sentia que eu estava com muito frio, empedrada, com muita dor no corpo, muita dor na cabeça, e que parecia que tinha um pau assim enfiado na minha garganta, que parecia que estava me matando, que eu não conseguia respirar. Era uma sensação horrível, gente. E aí eu não sei como eu sabia. Eu estou sozinha, morrendo dentro do quarto do hospital. Eu não sei como que eu sabia. E aí eu comecei a orar. E eu falava assim, Senhor, eu estou morrendo sozinha no quarto do hospital, o Senhor tem que me ajudar. E foi nesse momento que eu senti uma presença no lado esquerdo da minha cama, muito poderosa. Uma presença... Eu só posso dizer a palavra poder, eu não tenho outro adjetivo para dar. Eu sentia que tinha poder do meu lado. Eu sentia luz e poder. E eu tentava ver o que era. E eu me lembro que passou pela minha cabeça, eu acho que o Senhor mandou um anjo para me ajudar. Só que quando eu olhei para aqueles olhos, nossa, eu já escrevi isso de diversas formas, gente. Eu tento sempre escrever para ser o mais precisa possível, mas é muito difícil. O que eu vi foram como se ele tivesse... Ele tinha o sol dentro dos olhos, ele tinha 2 chamas de fogo dentro dos olhos, castanho, mas era fogo, amarelo. E eu me lembro que quando eu olhei para ele, parecia que eu mergulhava dentro dos olhos dele. E ele falou comigo também pelos olhos, não foi falando. Eu não lembro direito de roupa, não lembro direito de corte de cabelo, eu me lembro muito bem dos olhos, da sobrancelha, do nariz e da boca. Isso eu lembro, mas do resto eu não lembro muito. Eu só sei que eram olhos de fogo. Uma coisa que não sei explicar de outro jeito. Eu só tenho isso para dizer para vocês. Parecia que tinha um sol lá dentro dos olhos dele. E ele falou 2 coisas para mim que me deixou chocada naquele momento, porque foram 3, mas as 2 primeiras foram as que mais me... Ele falou assim, estamos muito satisfeitos com o seu missionário. E eu falei assim, ele está falando do Jonathan, eu estou aqui morrendo, ele está falando do Jonathan. Eu tinha consciência que ele estava se referindo ao meu filho. E eu sabia que meu filho estava na missão. Tudo isso estava na minha mente. E a segunda coisa que ele falou foi, o seu marido é um homem de muita fé e por causa disso ele vai ver alguns milagres na vida dele. E quando ele falou isso, ele pegou minha mão esquerda.
E aí ele falou 3 vezes mesmas coisas na minha mente. Ele não falou com a boca em nenhum momento, eu tenho certeza. Foi com os olhos, na minha mente. Ele falou, vai ficar tudo bem. Por 3 vezes. E conforme ele falava isso, eu comecei a sentir saindo dele alguma coisa que vinha para mim, como uma coisa quentinha. Isso que ela falou é uma coisa que me toca muito, porque parecia que tinha um cobertor quentinho me envolvendo, saindo dele para mim. Mas, quando eu senti aquilo, eu não sei se ele me falou ou se foi da minha mente. Eu senti assim, nossa, isso é o amor dele por mim. Eu sabia que era o amor dele por mim que estava fazendo eu perder todo aquele frio, aquela dor, aquela coisa no pescoço, na garganta. Não estava sentindo mais nada de ruim, nada. Eu só sentia uma coisa maravilhosa, envolvendo eu. E aí eu pensei, esse aqui não é um anjo. Esse amor que está me envolvendo é o Salvador. E é por causa desse amor que ele aceitou vir e morrer por nós. Agora eu entendo esse amor dele. Foi o que veio na minha cabeça, naquele momento. E depois, ele não me falou. Se ele falou mais alguma coisa, eu não me lembro. Não lembro. Eu não lembro. Talvez ele tenha feito alguma coisa ou falado alguma coisa, mas eu não lembro. E a partir dessa experiência, imagino que você logo acordou e não teve mais nenhuma experiência durante esse processo do coma. Exato, nenhum. Na verdade, assim, eu tive algumas experiências de sonho com meu pai depois disso. Mas são muito pessoais, não quero contar. E eu fico me perguntando, né? Eu fiquei me perguntando por anos, por que que Jesus Cristo tinha feito isso comigo? Eu parei de fazer isso. Essa pergunta me atormentou por muito tempo. Eu não preciso saber. Eu só tenho que confiar nele. Por que que alguns morrem da mesma coisa que eu morri? E outros não morrem como eu. Por que que ele fez isso comigo? Eu sou melhor que os outros? Não, não é porque eu sou melhor. Porque se eu tivesse ficado do outro lado, tinha ficado muito mais fácil para mim. Porque lá do outro lado, com certeza é muito melhor. Se a gente soubesse como é, a gente ia querer morrer para ir para lá. Entendeu? Então, eu acho que agora vai ser cobrado mais de mim. Eu acho que o Senhor um dia, todos nós, vocês, eu, você, todos nós, vamos estar diante dele. E quando ele chegar para mim e falar assim, o que que você fez com o milagre que eu te dei? O que que eu vou dizer a ele se eu não fizer nada? Por isso que eu criei o canal, por isso que eu estou escrevendo o livro, já tem ele em 3 línguas, por isso que eu estou fazendo podcast com todo mundo que me chama, muito obrigada por vocês me chamarem. Eu estou fazendo de tudo que eu posso para ajudar as pessoas a saberem isso que aconteceu, porque elas têm que saber que isso é real, mesmo em 2020. Obrigado por compartilhar, que experiência, hein? Eu fico pensando aqui, a minha mãe, quando eu estava na missão, a minha mãe teve câncer e faleceu. E na cabeça também. Mas o meu sentimento foi tão diferente, porque naquela época, quando eu recebi a notícia, imagino como seu filho recebeu, eu tinha a certeza que eu não iria mais ver minha mãe. Uau. Ou seja, quando eu terminasse a missão, eu não iria mais ver minha mãe, porque ela já teria falecido. Eu tinha essa certeza. Não me pergunte como, nada, mas eu sabia. E, então, durante a fase final da vida dela, eu não vivi esse tempo com ela aqui, do tratamento, das dores e tudo isso. Mas eu lembro de muitas pessoas que compartilharam experiências com ela, do tipo, e eu lembro uma bem particular, já que você está compartilhando uma tão pessoal, vou compartilhar uma também da minha mãe. Por favor, eu adoro. Minha mãe sempre foi muito magrinha. E por causa do câncer na cabeça, estava com a cabeça já raspada, já estava muito inchada por causa da medicação, remédio, morfina, tudo isso. E uma amiga dela, muito próxima, contou essa experiência para mim. Disse que ela estava no hospital, fazendo companhia para minha mãe naquele dia. E disse que minha mãe, do nada, olhou para uma ponta do quarto assim e começou a dar um sorriso. E essa amiga, ela falou assim para nós, minha mãe é Cristina, né? Cristina, tá tudo bem? E ela conta para mim assim, ela falou, Tiago, eu nunca vi a sua mãe com o rosto tão perfeito, tão brilhante, tão sorridente. Um cabelo bonito, um rosto bonito, um sorriso bonito. Olhando para um canto do quarto. E ela disse que minha mãe só com lágrimas falou, tá tudo bem. Foi tudo. Não sei o que ela viu.
não sei o que aconteceu. Mas você compartilhando essa experiência me faz pensar o quanto Cristo nos ama e muitas vezes nós não temos a capacidade de reconhecer isso. Não, a gente não Como conhece somos esse tipo de amor. ingratos, como somos egoístas, como somos... Cara, tantas coisas ruins que é só a gente ser mais simples, só mais humilde. E dizer, existe um Deus que nos ama perfeitamente, que é justo e que ele só está esperando assim, dizer, meu filho, eu já lhe mostrei o que você tem que fazer. É só você fazer a sua parte. Faça. E você vai ser recompensado. E como somos distraídos, né? Acho que volta aquela palavra lá do início. Muita distração. E viver isso, eu estou vendo o processo que você tem feito desde que a gente se conheceu, você e sua família, vocês têm uma luz muito bonita. Eu não conheço seus outros 2 filhos, eu só conheço a pequena, né? De 19 De anos. 19 anos. E ela ilumina onde ela chega. Tá É se preparando impressionante. para passar pelo templo. Ela Vai disse, ficar mamãe, eu não mais tenho iluminada. noivo, não vou para a missão, mas o templo vai me ajudar. Sem E dúvida. eu vejo vocês, quando vocês chegam, quando você tem uma experiência como essa, que são poucas pessoas que têm, muitas pessoas saem, vivem um milagre e às vezes até esquecem, né? Passou, foi há tanto tempo atrás na minha vida, né? E não encontram um propósito com Deus e vocês encontraram esse propósito. Eu falo vocês porque o milagre foi da família. Não foi um Exatamente. milagre só da Vânia, né? Foi um milagre de todo mundo. A minha Rebeca fala que quando ela terminou o high school, eu lembro na formatura, ela vestida de branco falou assim, mãe, depois desse high school, depois de tudo que eu vivi, eu posso encarar qualquer coisa, eu vou para a missão. Eu falei assim, o quê? Ela nunca tinha falado de ir para a missão. Eu vou para a missão porque o Senhor me deu minha mãe de volta para mim, eu tenho que ir para a missão, eu devo isso aí. Olha só, Ela foi abrir uma missão. incrível. Precisa passar por isso para entregar a vida a Deus? Não, Eu acho que não. porque os milagres estão todos aqui, ó, sem você passar por uma situação dessa. E O milagre é você não chegar é em só- casa, ver sua Exato. filha lá, dentro de casa já é um milagre, enquanto Não é só muitos passar por isso que eu estão com passei, os filhos não. perdidos. Sim. É. Sei lá. Milagre é acordar. É. Milagre é Milagre é você ver Tá um nas casal coisas como simples. vocês e nós, depois de tantos aí se divorciando. Isso é milagre. Nos dias de hoje, né? Jesus Cristo, ele era bonito. Eu tenho uma feição dele na minha cabeça. Eu não posso dizer se era beleza no estilo que nós conhecemos hoje. Eu consigo só me pensar em adjetivos como amor poderoso, poder, paz. É isso que ele passou para mim. Agora, Mansidão. beleza igual que a gente vê aí na estética de hoje, eu não Nem vi, não. consigo. É interessante a pergunta, sabia? Não E vi, eu não. acho que até a resposta, porque, de novo, a gente se pega a muitas coisas que não têm importância. Muitas coisas belas que não têm importância. Não tem importância. Você é muito lindo hoje, mas você vai envelhecer. É verdade. O corpo vai mudar, Exato. mas o seu caráter não vai mudar. Exato. O seu amor pelo próximo não vai mudar. A sua capacidade de servir as pessoas não vai mudar. A luz que você carrega não vai mudar. Ou seja, só tem a melhorar essas coisas. E se você olha, de novo, é uma excelente pergunta. Muita gente, e talvez mais para os jovens, que se pegam a coisinhas pequenas e mínimas, sem importância. Cara, tem coisas maiores. Muito maiores. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu Eu já olho disse para uma pra pessoa, ele, acho linda, outro olha e fala, nossa, onde você está vendo beleza É. ali? Eu disse Exato. pra ele que quanto mais o cabelo dele cai, mais eu amo ele. Olha aí. Me ama muito. Que ele Caiu tudo. Eu amo muito. Para de me amar. Quero pouco de cabelo. Eu cheguei em casa ontem da academia, né? Eu falei assim, Tiago, eu fiz uma aula na academia e a professora era muito linda. Eu falei, Tiago, eu acho que ela é a mulher mais linda daquela academia. Aí o Tiago falou, rapaz, do jeito que você tá falando, essa mulher deve ser muito bonita mesmo, né? A beleza tá nos olhos de quem vê, né? Exatamente. E eu olhei, mas ela tinha uma coisa assim, tão vibrante, sabe? Tinha um corpo super bonito, bem, os músculozinhos assim, bonitos, alta, eu sou pequena. Eu vi aquela mulher alta, aquela mulher do olho claro, aquele cabelo loiro grande assim, eu falei, nossa, que mulher linda. E, na verdade, acho que ela tinha mais brilho
do que tanta beleza. De repente, se vocês olharem É a ela entrar aqui, vocês falam, alegria. nossa, ela é linda mesmo, mas é linda. Eu vou falar que, pra mim, mulher alta não me chama atenção. É, olha aí, olha aí. Dá bem, né? Gosto. Tá vendo? Engraçado isso, né? Bom, E a parte engraçada? Vai ter? Não, vai ter agora, mas eu queria, antes de fazer a parte engraçada, que infelizmente já está no finalzinho aqui por causa do horário, queria te fazer uma pergunta para vocês dois. Bom, a vida é um risco que a gente corre, né? Mas a gente decidiu estar aqui, né? Nós viemos para essa terra, a gente está falando não só para membros da igreja, mas nós vivíamos antes desse, esse plano, né? desse plano, essa é a palavra que eu queria. Então, a gente está aqui, a gente tem que ou aproveitar. Eu gosto de um filme que tem uma frase que fala assim, ou você se preocupa em morrer, ou você se preocupa em viver. Eu prefiro me preocupar em, não me preocupar, mas eu prefiro viver. Então tá aí, os problemas vão acontecer, vai acontecer algum empecilho, daí os percalços da vida que existe sempre, mas faz parte. O que a gente vai fazer? Nós temos as ferramentas, o Senhor nos deu. Tá aí, ó. Vai lá no mundo e viva. Faça o melhor que você puder. Eu acho que para mim é isso. Eu adoro a simplicidade dele, ele faz tudo parecer tão mais fácil. Mas é. Eu acho que para mim, o que eu posso dizer para as pessoas é que, sem dúvida, eu tenho que afirmar para as pessoas, para vocês, para todo mundo, que Jesus Cristo é real. Tão real quanto você e eu, assim. E que eu sou mãe e avó. E eu acho que os maiores amores dessa vida é o de uma mãe e de uma avó. Mas eu posso te garantir que o amor que eu senti lá, naquela experiência que me curou, nem se compara com o amor de uma mãe e de uma avó. É uma coisa muito maior e mais poderosa que a gente não conhece dessa terra. As pessoas não sabem amar daquele jeito. Até porque nós não somos perfeitos como Ele é. Ele ama perfeitamente porque Ele é um Deus. Então, o que eu digo para as pessoas é que você precisa se achegar a Ele. Ele pode e quer ser o seu melhor amigo. É o único caminho, é o único meio e Ele é a resposta para todas as coisas. Não tem outra, é só Jesus Cristo. E para nos achegarmos a Jesus Cristo, a gente precisa conhecê-lo, né? Não é, hoje eu vou orar. É assim que eu vou me achegar. Conheça a vida dele. E tem tantas maneiras, né? Filmes, séries, escrituras. Eu não consigo ler, é difícil ler. Dá para você ouvir as escrituras. Dá para você assistir The Chosen. Dá para você assistir... A nossa igreja também tem muitos vídeos sobre a vida de Cristo. Conheça a vida dele. E isso vai te fazer ter mais amor por ele, né? Ter mais carinho. Dizer, Andressa, para minha filha caçula, a pessoa com que você tem mais amizade, por que você tem mais amizade com ela? Porque a gente tem muita coisa em comum. Aí eu falo assim, e vocês fazem coisas juntas, não é? E eu falo, é assim que você vai conhecer Jesus Cristo, faça as coisas junto com Ele. Ajuda aquela pessoa, vai visitar aquele doente, consola aquele outro, anima aquele outro, ajuda aquele outro. Porque quando você está fazendo isso, Ele está com você. E você está tendo seu amigo do lado, e você está conhecendo Ele mais do que nunca. É conhecer Jesus Cristo, é fazer as coisas que Ele faria, junto com Ele. Eu gosto daquelas historinhas que sempre vai mostrar um moral da história, né? Eu gosto de que tinha na porta e o cara chegou e o porteiro falou... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tal. Você seguiu Jesus Cristo? Ele falou, segui, Jesus, meu Salvador, tal. Tá, fica ali. Aí foi chegando mais gente e cada um falava uma coisa. Essa é a porta do céu, tá? E aí até que chegou uma pessoa, quando olhou para o porteiro, caiu aos pés dele. Não falou nada. E falou, Senhor, eu reconheceu. Eu conheci o Senhor. Então muitos falam, mas acho que são poucos que realmente vai encontrar Jesus Cristo ali e reconhecer como o Salvador dele, né? Eu gosto bastante dessa história. É simples, mas... Muito legal, obrigado. Excelente. Maravilhoso. Ai, que coisa boa ouvir vocês.
Obrigada. E eu vi vocês dois juntos. Sim. Eu já tinha ouvido a E Vânia. eu tô adorando essa experiência, porque fora essa, só mais uma eu tive assim com ele. E é tão bom ter ele, né? Porque eu acho que ele é o principal nessa história. Não sou eu, não. Não, É ele Jesus que é o viveu. principal, não? É, tá certo. Não, Jesus é o e é principal. muito interessante porque você viveu um lado muito particular, muito especial, né? Mas também o que o Cinecil passou, com toda enquanto você estava sendo muito bem confortada, ele estava muito assim, na dúvida. Orando ao Senhor, dizendo, Senhor, por favor, se é de tua, como ele falou na bênção, né? Se é de tua vontade, permita que ela fique mais tempo. Eu nunca vou esquecer que eu perguntei pra ele como foi que ele lidou com isso. Ele falou assim, eu ia lá dentro do seu closet, nas suas roupas. Ficava lá dentro das suas roupas, chorando e pedindo ao Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, cara, eu te via sempre sorrindo, mas eu tinha meu lado que eu ia Tinha buscar. suas dores, sem dúvida. Como todos nós, É. todos nós. Alguns amigos nossos até achavam que ele queria se matar. O pessoal, segue o Cinecil, tá indo no banheiro, vai se matar, vai cortar os pulsos. Relaxa, não é bem assim, não. Isso foi no hospital, né? Mas é um desespero, né? Acho que para quem está ali no amparo, eu lembro quando teve meu acidente, foi engraçado. As pessoas chegavam na minha casa, eu parecia uma santa. As pessoas iam lá e, nossa, me conta como foi, eu não consigo acreditar que você sobreviveu. E eu falava, gente, eu tô parecendo uma santa. As pessoas me pediam conselho, algumas pessoas me pediam conselho e tal. E eu falava, nossa, gente, eu acho que de fato eu vi a morte. A galera tá preocupada, porque é muito louco, né? Você, sei lá, eu tive algumas experiências. Eu não vou contar hoje que a gente não tem tempo, mas eu tive algumas experiências também bem íntimas, bem particulares e compartilhei já com alguns amigos. Um dia eu compartilho em algum podcast aqui. Por favor. 10 segundinhos eu vou falar. E não tem problema nenhum em você ser dependente do Senhor. Buscar Ele nas horas de dificuldade. Porque às vezes as pessoas falam, não, eu sou bom o suficiente, eu vou conseguir, sem a ajuda de ninguém. Mas não tem problema nenhum em você procurar ajuda, seja de quem for, primeiramente do Senhor, depois dos seus familiares, Depois né? dos líderes. Depois dos líderes da igreja, depois de amigos, não tem problema nenhum. A vida é desse jeito Mostra e temos humildade, que procurar né? ajuda, não tem jeito. Você falando uma coisa me veio aqui, né? Tipo, às vezes a pessoa fica, por que eu vou procurar o Senhor agora, né? Porque na hora que eu estava feliz eu não procurei, eu não vou procurar não. Não tem nenhum problema. O Senhor ama a gente Imagina, perfeitamente. eu como mãe, Thiago como pai, vocês como pais, o filho ele pode estar assim em qualquer situação. Se ele vem nos procurar, A eis-me gente aqui, tá lá. eu tô aqui por você. Imagina um Deus Que nos ama perfeitamente. que nos ama perfeitamente. Se você está tendo um problema, que você está afastado das coisas de Deus, não tem nenhum problema, volte. Sempre é tempo. Ele sempre vai estar de braços abertos. Ele nunca vai virar as costas pra gente. A gente vira, porque a gente é imaturo espiritual. Nós estamos amadurecendo espiritualmente. Então é normal que a gente vire as costas, que a gente dê uma desviada, que a gente se distrai um pouco, que a gente pegue um atalho, queira pegar um atalho. Não tem problema. Deus vai estar ali, junto com o seu Filho Jesus Cristo, braços abertos para sua volta. E tem sido a máxima dos líderes da igreja, falando, pessoal, volte do jeito que você está falando, né? A gente tem falado sobre tantos resultados positivos, né? Você está aqui, as suas orações foram atendidas. Mas ao mesmo tempo a gente também sabe que as pessoas têm orado por coisas justas, mas Deus tem um propósito maior. E eu volto à história da minha mãe. Eu orei muito para que ela não morresse. E ela não... Eu queria que ela estivesse aqui. E ela foi. Mas ela foi. Porque Deus tinha um propósito maior. E eu acho que também é importante trazer isso hoje para cá, porque talvez alguém esteja passando por alguma dor hoje e tenha orado ao Senhor, mas os planos de Deus vai ser diferentes. E eu posso dizer, sem dúvida, por experiência que eu vivi, adoraria ter minha mãe aqui, mas eu sei que para ela partir foi muito melhor para ela. Então, a minha fé é olhar e dizer o seguinte, Senhor, se é de teu desejo que ela fique mais, eu adoraria. Mas
Se tiver que ir, eu vou apoiar, respeitar e vou deixar seguir. É a gente aceitar e confiar na decisão do Senhor. Né? Infelizmente, David Bednar tem um discurso chamado Você tem fé para não ser curado. Para não ser curado. para não maravilhoso ser esse curado. discurso. Muito bom, bem lembrado. É um discurso incrível. Infelizmente, muitos balançam na fé quando passam por momentos como esse. Então, se é o seu caso, se esforce para que você possa voltar e encontrar sua fé de novo. E não sei, é muito complexo, né? Falar, ai, não se abale, não isso. Vai se abalar, vai sofrer, continue. mas continue. Você consegue ter a capacidade, a resiliência para fazer isso. Não se entrega, porque a minha família tem câncer, assim, de todos os lados. Do lado do meu pai, do lado da minha mãe. Eu perdi minha mãe, minha tia, uma prima com 19 anos. Meu sobrinho recentemente teve câncer assim que voltou da missão. Nós perdemos várias pessoas da minha família para o câncer. E dá angústia, dá tristeza. Não adianta falar, você foi pro closet, foi lá pro quartinho lá onde tá as roupinhas para chorar, para sofrer, porque vai sofrer. E tem que sofrer. Tem que sofrer, isso é da nossa faz carne, isso é do ser humano, não tem como. A gente não é máquina, né? A gente é ser humano, a gente sente, mas volta para Cristo de novo, volta a ter esperança de novo, volta a ter fé de novo. Não se entrega, porque tem pessoas que dependem de você. Se eu tivesse falecido e você, Tiago teria 3 filhos para cuidar e Sineci também. A vida não pararia ali. Tem mais pessoas, tem mais coisas aqui nessa terra que o Senhor ainda quer que a gente cuide, né? Volta para Cristo para sentir o amor maior. Acho que esse é o ponto. Sempre Cristo. Sempre. Vamos ouvir de vocês a história? Pra gente encerrar, a gente trouxe todas as emoções Eu aqui conto, hoje, você mas vamos conta. ouvir também Vamos para... ter que levar vocês lá em casa para jantar, né? Café da manhã. Se a comida for boa, a gente vai. Eu sei que é. Bom, ele chegou da missão, eu tinha me separado dele, né? Aí quando ele chegou, minhas amigas vieram tudo em cima de mim. Milena, a estaca inteira tá em cima dele, você vai perder. O cabeludo. Não, ele já não era cabeludo, né? Cabelo de cabelo. missionário, né? Cabelo de missionário. Não, era assim, né? Cabelo de missionário, assim. Aí eu falava assim, gente, não sei, né? Eu terminei com ele e tal, namorei 2 caras, mas só pra ver que não era isso que eu queria, né? Aí uma das minhas melhores amigas, ela era muito bonita. Então ela falou assim, eu vou juntar vocês 2. Aí ela convidou ele para ir na casa dela, assistir filme, alguma coisa assim. Né? Assistiu um filme, eu E falei, ela era opa! linda, essa minha amiga. Aí ele ficou todo animado, porque Agora ela era eu uma vou. gata. Né? Aí ele foi. O nome dela é Jane Jane, Eyre. Jane minha Eyre. amada amiga Jane. Aí eu falei pra ela, Ia olha, ficar vamos legal, combinar. Sineci e Jane Você vai Eyre. levar ele pra cozinha, pra comer alguma coisinha. Eu vou ficar na pantry, né? Isso lá em São Paulo. Aí ele entrou, ela pôs o suco, pôs o bolo lá e eu dentro da pantry. Aí a gente tinha combinado. Você vai falar de mim pra eu ver o que ele vai falar de Tu mim. escondida na E eu escondida despensa. na Eu só ouvindo a conversa Aí minha e eu ela- achando que a menina tava interessada em mim, né? Tu já tinha esquecido, Vânia. Já aquela hora tinha. Naquela hora tinha. Aí ela, mas e aí, Silenciou? Você e a Vânia? E eu lá, né, escutando. Vânia, que Vânia. Não, Meteu mas- essa, Vânia, que A Vânia. Vânia e eu acabou, né? Ele falou, né? Aí ela falou assim, mas você não vai tentar conquistar ela de volta? Você não sente falta dela? Aí quando ela perguntou isso, ele falou assim, eu sinto muita falta dela. Quando ele falou isso, eu não aguentei, eu abri a peito. Abriu Eu a porta. também tô morrendo de saudade de você. Ele ficou branco. E ele, poxa, mas Em eu tava choque, aqui né? pela Jane. É. Pô, quebrou o clima. Que isso? Jane, você fez uma pegadinha. Que Tô horrível. esperando você, Júnior. E agora dá o bote, dá a agora cantada agora. Saiu da penta. Saiu da... Eu só sei que assim, depois do choque inicial, né? Ele falou assim, vamos conversar, vamos sair daqui para conversar. Deixamos a Não, Jane. você me disse que tinha ido lá pra dar o convite de verdade. casamento Eu falei seu. assim, aí eu falei Meu, eu assim, gelei. Ela eu falou, falei- ela vai casar. Eu falei assim, eu vim aqui Não para te tem dar um mais convite de chance, né? casamento. E aí ele ficou meio chocado, Depois né? dessa tua declaração, eu também, falou essa. Vânia, Não, você é mas eu maldosa, sou né? Eu queria Sim, ela matar foi. ele. Aí ele falou Foi. assim, mas com quem que você vai casar? E eu falei assim, uma pessoa que É um você... grande amigo O meu meu. melhor amigo.
amigo, ele é o meu grande amigo, eu falei pra ele. Eu falei, quem é esse Aí- desgraça? Eu não tô lembrando dela ter amigo. Ela era tão Aí a sozinha. gente- Fala Aí o a gente- nome. Aí a gente saiu, né? Deixamos a Jane pra conversar e a gente foi numa lanchonete lá perto pra conversar. Aí lá na lanchonete. Isso em eu falei- Campinas, Em né? Campinas. Aí lá na lanchonete eu falei pra ele assim: você não sabe quem é mesmo? Você tem certeza que você não sabe com quem que eu vou casar? Eu falei pra ele. Ele falou assim: não, quem é que você vai Tu casar? não falou na hora. Não falei. Nossa, Aí- Foi bicha até Eu falei ruim, assim bicha pra- do crato. Aí eu falei assim pra ele: é você, seu bobo. Você sabe o que ele fez? Ai, Peguei a gente. carteira. Ele abriu a carteira. Peguei Porque as ele duas tinha as duas alianças. alianças na carteira. que eu tinha Era devolvido quando eu terminei com ele na apaixonado mesmo, viu? missão. O último romântico. Ele tava com as duas alianças na carteira. Ele botou no meu dedo, botou no dedo dele. 7 meses depois tava casado. Chorou, né? Que ele é chorão. Já vi que Marcamos ele para dezembro, o Natal, Aí a gente adiantou. adiantou para setembro. É. Era muito amor, não tinha como aguardar até dezembro, não. Meninas, não esperem por um romântico, porque o último casou, ó, há 31 anos. Não, existe muito. E se Nessil só tem ele, pode dar Google aí, só vai achar ele. Não, isso é verdade, isso é verdade. Gente, muito Mas legal. aí- essa foi a parte engraçada. Foi- Tem mais, se quiser contar, a gente conta. Ah, agora ele tá soltinho aí, ó. A mesa tava tudo presinho, não queria contar, não queria se Guardando explanar. segredo e tal. Ele é discreto, meu amor. Ah, tão eu bonzinho. tento, eu tento. Gente, muito obrigado, viu? Mas Muito legal. obrigada a vocês da gente poder não compartilhar só com vocês, que são nossos amigos, que a gente gosta tanto, mas com tanta gente que talvez a gente possa ajudar, né? Vai ficar aqui no Instagram, no seu canal, Ai, obrigado. porque eu acho que agora é hora do exército do Senhor entrar em ação, né? Exato. Isso aqui, ó, que tá acontecendo, isso aqui é o exército do Senhor. Coisas boas sendo trazidas pra internet. Exato. A gente Chega de tem porcaria. que usar essas Sim, ferramentas para isso, porque já tem coisa ruim demais. É isso. Vamos combater. Muito obrigada. Espero que vocês tenham um final de semana muito bom. Obrigada. Vocês tenham uma vida muito linda, que nenhum susto mais aconteça na vida de vocês. Amém, amor. Que se vir, a gente vai. A gente encara, né? A gente mata no peito e vai, né? E faz o gol. Mas eu espero que não. Eu falei pra Thiago, eu não aguento mais ter empatia, hein? Tudo tá acontecendo comigo, acontece uma coisa aqui, outra coisa ali. Pra quê? Eu vou ter empatia? Toda hora tem que acontecer um negócio. Precisa passar, né? Não precisa toda Estamos hora. aqui para isso. É verdade. É o que temos. Muito obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigado Por a estar você, gente, aqui. por estar aqui. Muito Sei bom. que é no meio da semana, né? A gente deixar os nossos afazeres para estarmos juntos. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente até aqui. Se inscrevam no canal, por favor. Tá tendo um monte de visualização e eu não tô vendo você se inscrever, tá? Se inscreve, aperta o sininho aí. Deixa um comentário. Deixa um comentário. Dá A gente joinha. adora ler, né? Um joinha. A gente adora ler comentário. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigado.